Muito bem, a paz do Senhor a todos, eu sou o pastor Davi, nós estamos estudando sobre a história da igreja, já falei com vocês sobre a parte da igreja, das perseguições, no início ali, depois de Atos dos Apóstolos, né? A igreja ela entrou na condição de perseguição, ser perseguida, e vieram os seus perseguidores de maneira ferrenha em cima dela, e a igreja, o seu último perseguidor, podemos dizer assim, no aspecto de fazer com que a igreja fosse subjugada, morta, né, as pessoas, né, foi Teocleciano. Ele foi o pior deles. E a igreja, nesse período de Teocleciano, a igreja entrou agora na condição no período de Constantino. Chegou em Constantino, a igreja agora ela fez um acordo, né? Constantino ele fez uma coisa muito interessante. Ele disse assim: olha, a partir de agora a religião oficial do Estado é o cristianismo. E assim a igreja se acomodou naquele acordo com o Estado, e o Estado passou a dar pitaco dentro da igreja, e a igreja aceitou aquilo com suas verbas, com seus privilégios, né? Então, a religião da época de Constantino tornou-se o cristianismo, então a igreja parou de ser perseguida, e ela agora envolveu em Constantino, criando ali na cidade, a Constantinopla, a igreja se envolveu de uma maneira tão pesada em cima dos seus paganismos, idolatrias, das suas condições que Constantino ele trazia para dentro da igreja, e a igreja foi deteriorando, perdendo a sua identidade, perdendo a sua característica de igreja dos apóstolos, doutrina dos apóstolos, e nessa condição que ela veio perdendo isso, a igreja ela entrou em decadência moral, em decadência espiritual, ela entrou em parte de declive, e a situação da igreja não ficou muito boa, não. Tanto é que depois, na época de Constantino, Roma veio dando seus pitacos. Constantino agora debate aquilo ali, Roma agora ela começa a dar também os seus pitacos dentro da igreja, e a igreja foi murchando, a igreja foi desaparecendo. Ela foi desaparecendo na doutrina dos apóstolos e dando evidência à doutrina romana, a doutrina dos papas, a doutrina das suas ordenanças, das suas idolatrias. E ali por quê? Porque a igreja ela achou que fazendo um acordo com o Estado, ela estaria numa condição de privilégio e ser protegida, mas quem protege a igreja é Deus, não é o Estado, não é verdade? E dessa época para cá, Constantino agora ele veio aderindo, os papas vieram, nós já passamos em aulas anteriores falando sobre a condição de papas, aí foi introduzindo dentro da igreja, a igreja até Constantino, né, nas suas perseguições, a igreja apostólica, doutrina dos apóstolos, pelejando, sendo perseguida, mas crescendo. E depois no início de Constantino, depois de Teocleciano, a igreja agora ela começa a se adaptar nas heresias, né, no apostatar-se daquilo que havia aprendido da doutrina dos apóstolos. Aquela Atos capítulo 2, perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja perdeu aquilo. Nós já falamos isso nas aulas anteriores, né? Então, houve uma necessidade dessa época em que a igreja está passando de um avivamento. Agora, nós temos que separar bem esse avivamento onde ele começou, esse avivamento por quem começou e o que foi implantado nesse avivamento. Ok? Então, nós entramos lá na unidade 4, que eu já passei com vocês, é a última unidade do livro História da Igreja, é o reavivamento, divisão da igreja e reforma. Então, houve um reavivamento católico, houve ali as suas cruzadas católicas, as indulgências sendo cobradas, o papado sendo implantado de maneira, podemos dizer assim, de imposição, e ali veio essa parte do reavivamento. A igreja cristã estava misturada tudo nisso aí, ó. Ela não está bem diferente de hoje não, né? Hoje, quando a gente passa a observar o que está acontecendo na igreja, em que elementos que dizem ser líderes religiosos colocam um elevador e sai voando no meio da igreja, dizendo que ele é um anjo, que ele agora veio do céu, aquela coisa toda. Outros que têm aí uma doutrina, né, que agora para você ter os caminhos de prosperidade, andar na palavra, colocaram a Bíblia no chão e começaram a pisar em cima da Bíblia, dizendo que pisando na Bíblia você vai ter caminhada exemplar que Deus vai te preservar. Quer dizer, são as heresias, umas coisas que veio
né, dessa decadência espiritual, moral, doutrinária, teológica, essa decadência da igreja, isso veio e agora precisou de um reavivamento. Esse reavivamento, ele iniciou, o reavivamento que eu falo católico, não estou falando de cristão aqui não, tá? Os próprios católicos, nos seus concílios, eles acharam o seguinte: nós precisamos de um reavivamento, nós precisamos de uma coisa diferenciada. E os católicos fizeram alguns concílios, nós vamos falar sobre esses concílios daqui a pouquinho, né? E veio a parte de documentos de apoio ao papado, tem que ser feito, o Papa agora vem, aí Constantino tornou-se a base legal da propriedade de terras do Papa, aí começou a aquisição de propriedades, começou a condição de impostos sendo recolhidos para o Estado e para a igreja começou a usurpar os impostos do Estado, e foi implantado agora nessa reforma católica, elas começam vem a doutrina da missa, o rotineiro missa em latim, e ninguém entendia nada, mas todos diziam amém. Hoje não está bem diferente disso aí não. Tem uns camaradas que vai para púlpito, prega, diz, e grita, esbraveja, e está esbravejando lá, e gritando, e vem dizendo que eu trouxe aqui a revelação, a cura, a revelação nova, não está bem diferente não. E o povo dizendo amém. Né? É bem o que Paulo escreveu, segundo a carta a Timóteo, né? Amontoarão-nos para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, ou seja, o povo gostou, o povo que montou, o povo que tem. Então, não, voltaram a fábulas e o povo está gostando disso aí hoje, voltaram a fábula e essa confusão que nós vemos lá na época, né, da reforma, naquela condição de 756, 867, né, a gente vê hoje a situação não melhorou muita coisa não. Tá bom? Então vejam bem, eles implantaram a missa, eles implantaram que a ceia, né, que é a hóstia com o vinho, o povo come a hóstia, mas o padre bebe o vinho. Bem assim, essa ceia foi implantada de maneira bem católica, podemos assim, bem herética dentro daquilo ali. Vou dar um alerta para você que gosta daquele quadro tal da Santa Ceia, que tem os 12 apóstolos, dá uma olhadinha quem está perto de Jesus ali, que você vai ver que tem uma mulher. Então não é bem assim não. Não tinha mulher na Santa Ceia, não tinha mulher na Páscoa, não tinha mulher naquele que Jesus reuniu com os discípulos só. Tinha mulher ali não. Implantaram a mulher ali, ela é detentada de penetra, né? Então é bem por aí. Tá bom? Então veja bem, nessa parte da missa aí foi colocado a hóstia que vem a transubstanciação, que é trazer o corpo, a hóstia realmente para o corpo, o vinho realmente para o sangue, e vem fazendo essas coisas místicas, né? Que traz aí essas coisas ocultas que traz aí, tem até hoje, tá bom? Aí dessa reforma, lá vem a reforma monástica, já falei sobre isso, estou passando rapidinho para vocês, para a gente chegar onde a gente parou, tá? Aí vem a igreja ortodoxa grega contribuindo, vem a diferença da separação do Oriente e Ocidente, o Ocidente se de um lado, o Oriente se de outro, né? Isso vai lá em Constantinopla 330, e Constantino pavimentou a rodovia, a separação, aquela coisa toda, Eclesiastes da igreja, duas grandes seções, Teodonísio deu sua administração por porções orientais, né? Com a queda do Império Romano, aí vem a última parte do século V, que vem a divisão que realizou completamente. Então, a igreja, ela fez um amontoado, é a mesma coisa que nós estamos vendo hoje. Tantas denominações que todos dizem ter a Bíblia, mas não seguem a Bíblia. Cada um segue a sua teoria, a sua direção, o seu pensamento, e aí vai fazendo essas bagunças aí agora. Agora nós estamos com uma moda nova, viu? Tá uma moda nova agora, interessante. São os massageadores de egos. Já falei sobre o pregador de banquinho, e agora estão vindo os massageadores. Você você tem que ter tal, os motivadores. Então aí os caras acham que a motivação de Deus não é suficiente para ele mediante a Bíblia. Então ele tem que procurar essas heresias, essas besteiras por aí, achando que está se dando bem. Cuidado, viu? O final disso aí não é muito bonito não, tá bom? Aí vem a parte dos impostos dos papas, né?
Os impostos do Papa para sustentar as duas cortes ali, papais, tornaram-se uma carga pesada para o povo na Europa, e tem que ter mais imposto, vamos pôr imposto em cima disso aí, porque nós vamos os dízimos dos fiéis, os leigos, principalmente os leigos, os dízimos, os leigos, para a gente poder manter essa nossa vida, né, de orgia, de bagunça, de pompa, de heresia, e muitas outras coisas horrorosas que aconteceram, tá? Aí entra pelo qual os clérigos, né, e seus dependentes tinham que pagar as despesas de viagem do Papa enquanto ele estivesse na região. O Papa ia visitar, tinha que pagar tudo, tá diferente de hoje não, tá bom? Também tem isso aí, né? Então, andando mais um pouquinho, nós encontramos o quê? Aí nós vemos os precursores, esses precursores da reforma. Quem eram os precursores da reforma? Precisava de haver uma reforma, mas eu estou dizendo de uma reforma católica. A católica queria uma reforma. Eu não estou falando nada aqui, reforma cristiana, não, viu? De cristianismo, não. Estou falando nada disso. Muita gente acha que o cristianismo catolicismo é uma coisa, cristianismo é outra. O cristianismo é o que segue Cristo, que é o autor e consumador da fé, o caminho, verdade e vida. Esse é o cristianismo. O catolicismo é outra linha que a gente bem sabe como é, né? Então, veja bem, nós encontramos agora esse movimento místico que vem esses precursores da Reforma Católica, estou falando sobre isso, né? Eles vêm com a situação, e nós encontramos ali nessa reforma, nós encontramos ali John Wycliffe, nós encontramos John Huss, né? E outros que estavam com ele ali, em torno de 1328 até 1415, tinha ali esses que estavam tentando suspirar um verdadeiro evangelho dos apóstolos, tá? Esses concílios que foram formados, que a gente começa a observar, eles são concílios de papas que tinham que definir a situação daqueles que estavam roubando, daqueles que estavam na orgia, na bagunça. Então tem que definir isso aí, a gente precisa colocar isso aí na situação bem clara. Então esses concílios vieram e nós encontramos 3 grandes concílios: concílios de Pisa, concílios de Constança e concílio de Basileia. Todos esses concílios com autoridades clérigo-papal, tá? Católico, para definir o que os papas estavam fazendo. A situação estava tão séria que a própria Igreja Católica disse: olha, precisa resolver isso aí, porque a coisa está pegando, viu? Aqui a situação não está bonita, não. Então, vejam bem, nesses concílios, aconteceu uma reforma dentro da Igreja Católica, né? Que entra naquela parte assim, vamos reformar para melhorar. Aí eu entro com você numa palavra que é muito interessante lá em Mateus 9,16, que diz assim: não se coloca remendo ou não se deita remendo novo em pano velho. Lá em Marcos 2,28 também, 2,21, diz assim: não se coloca remendo novo em pano velho. Por quê? Rompe o buraco, o pano novo rompe e o buraco fica maior. É a mesma coisa colocar vinho novo em odre velho. Mesma coisa. Então a gente começa a ficar preocupado com isso, com essa reforma. Eu vou falar sobre isso aqui, né, nos próximos vídeos, sobre isso aí, que muitos dizem sobre a reforma, que a reforma trouxe, mas se você olhar bem, a briga de Lutero com Calvino foi uma coisa de maluco. Calvino tinha uma direção, Lutero tinha outra. Tá? E aí veio Agostinho com o seu pacote de heresias. E o povo grita aí que a sua reforma, 500 anos de reforma, tem crente aí gritando 500 anos de reforma e nem sabe o que foi reforma, nem de onde veio. Só grita aí, somente a palavra. Será que seguiram somente a palavra? Nós vamos ver isso aqui à frente, tá bom? Aí o que aconteceu nessa reforma católica? Muito você pode destacar a influência da Igreja Católica Romana medieval, que tinha a situação, sua fixação no passado, clérigo, pagão, diferente das forças dinâmicas, que estavam formando uma nova sociedade italiana, do qual o papado fazia parte. Opa, vamos colocar isso aqui, a coisa é boa, né? Hoje nós vemos aí a condição daquela lá na Itália, que tem o seu próprio banco, tem a sua própria lei, um país dentro de outro país, tá? Aí vem o seguinte, a emergência de um novo mundo de expansão, né? Então precisava de fazer alguma coisa. Então houve o grande reset, que a gente fala, né? Tá te lembrando alguma coisa aí? O grande reset, que chama redefinição. Vamos redefinir tudo. Expansão do mundo. O mundo começou a expandir-se, tá? Nessa expansão que nós vemos as mudanças geográficas, né? A civilização do mundo antigo tinha a botânica, por estar ligada aos temas fluviais do mundo antigo. A civilização da Idade Medieval, ela tem sido chamada de Talásia, por ter se desenvolvido em torno de mares, Mediterrâneo. Aí começou a descoberta dos países.
Agora, coisa mais interessante é que nessa descoberta dos continentes, dos países, como Brasil e América, etc., etc., e foi introduzido exatamente a doutrina que eles tinham, que o catolicismo, por exemplo, foi implantado no Brasil. Quem descobriu o Brasil foi Portugal. Portugal era um país idólatra, né? E levou para o Brasil isso aí, tá? E essas mudanças que nós vemos geográficas aconteceram, tá? 2 continentes novos e ricos do hemisfério oriental estavam abertos, exploração do velho mundo, Espanha, Portugal tinham o monopólio, tá? Da América Central, da América do Sul, mas a maior parte da América do Norte, depois de um confronto entre França e Inglaterra, acabou por ser a nova terra dos anglo-saxões. Então a gente começa a observar o que aconteceu. Primeiro, mudança geográfica, grande reset no mundo, né? Hoje nós estamos vendo o grande reset, está acontecendo aí, né, de maneira bem complicada, né? Vamos usar essa palavra aqui para não termos que falar outras coisas. Então nós vemos agora essas mudanças, né? A Espanha e Portugal, mais tarde a França, exportavam cultura latina com o catolicismo, cultura latina. Olha, Espanha, Portugal e França estavam cultura latina, é o catolicismo se expandindo, né? Contra a reforma, levando, olha, essa reforma que veio aí, a contra-reforma, essa reforma é católica. Não tem nada de reforma evangélica aí não, tá? Aí vem o seguinte, vem as mudanças políticas. O conceito medieval agora ele é um Estado universal, estava dando lugar ao novo conceito da nação-Estado, né? Aí ela começou a entrar, veio as mudanças econômicas que trouxeram, baseava-se na agricultura, mudança antiga, e por volta de 1500 veio os resultados das grandes cidades, grandes indústrias, revolução e etc. Aí cresceu essa mudança econômica também. Aí vieram as mudanças intelectuais, né? Foi aí que começou a iniciar uma coisa muito interessante na transformação intelectual provocada pelo renascimento do norte do sul, dos Alpes, criaram um clima intelectual que favoreceu o desenvolvimento do protestantismo, ou seja, o protestantismo, protestar contra aquilo, contra o que estava acontecendo, com a situação que estava passando, iniciou-se ali essa reforma, esse pensamento de levantar que o homem precisava voltar-se para Deus, tá? Apesar de uma forma de pensar sobre o mundo conjunto, os tipos de ideias que estavam entrou agora os humanistas. Eles pensavam, e Deus está em todas as ideias, Deus está aqui, e a situação ficou assim. Olha, dá uma observada como ficou longe da doutrina dos apóstolos, longe do que está em Atos capítulo 2, muito longe, tá? Aí vieram as mudanças religiosas. Essas mudanças religiosas, elas trouxeram uniformidade religiosa, deu lugar ao início do século XVI, a diversidade, né, a variedade religiosa, cada um sabe o que quer. A autoridade da Igreja Romana foi substituída pela autoridade da Bíblia, a leitura livre de qualquer um, a Bíblia agora passou a ter acesso a todo mundo, a Bíblia agora ela era só do Vaticano, ela pertencia só ao clero papado, ao papado, né, e à cúpula católica. E a Bíblia agora começou a ser oferecida e lida. Tanto é que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão, e nessa tradução que Lutero trouxe, o povo vangloriava com aquilo ali, ficava, né, olha, temos agora a Bíblia em alemão, podemos ler na nossa própria língua sem ser o latim, tá bom? Aí vem o seguinte, nessa parte aí nós começamos a entender reforma, né? O que quer dizer reforma? Reforma, eu não sou muito fã de reforma não. O que é reforma? Reforma eu vou fazer um remendo aqui, fazer um remendo ali, fazer uma emenda aqui, fazer um remendo lá. Não, eu digo o seguinte, se você tem uma reforma, quebra tudo e faz novo. Aí sim, aí eu concordo com quem fala sobre reforma. E não foi quebrado tudo e fez novo. Foi colocado remendos, muitos remendos, ok? Eu volto no próximo vídeo. Então, vamos lá.